os preciosos santos de Deus que desejam o céu de todo o mundo. É um prazer conhecê-lo. Eu sou Yujeu, da tribo de Pedro, da Igreja de Jesus Shincheonji. Agradeço sinceramente por doar seu tempo precioso com o coração que anseia a revelação de Deus no momento em que o mundo inteiro está lutando com o coronavírus. Dou graças e glória a Deus por nos permitir esse tempo para que a graça e o amor de Deus sejam preenchidos para todos que participaram de todas as partes do mundo. Antes de começar o seminário, vamos reunir nossos corações e orar a Deus. Deus Pai, cheio de amor e graça, santíssimo e misericordioso, muito obrigado por nos permitir mais um dia muito precioso e agradecemos esta vida, essa palavra preciosa que vamos receber. Especialmente nessa hora, agradeço sinceramente pela graça e o amor que nos trouxe ao seminário de testemunho sobre a profecia e cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus, guiando nossos passos com o seu amor entre todas as pessoas do mundo nesse momento. Santo Pai Deus, esta é a hora em que a profecia mais preciosa do livro do Apocalipse, na história dos 6.000 anos, se cumpriu. Muito obrigado mais uma vez por nos dar a compreensão sobre a época em que vivemos e quem somos pela palavra da revelação por meio de seu advogado, o pastor prometido. Especialmente hoje, é um momento precioso para testemunhar as profecias dos capítulos 4 e 5 de Apocalipse e a realidade cumprida de acordo com a Bíblia. Por favor, guie o coração de todos que estão conosco neste lugar, preenchendo com a vida e a esperança para que todo o testemunho das promessas e cumprimento do Apocalipse da Nova Aliança possam se tornar o som da trombeta da vida para nós. Santo Pai Deus, por favor, guie os lábios do instrutor que irá testemunhar as palavras dos capítulos 4 e 5 do Apocalipse em nome do pastor prometido. Oro sinceramente para que o Espírito Santo nos guie do início ao fim para termos um tempo precioso, transbordando de graça e gratidão. No precioso nome de Jesus, oferecemos esta oração de agradecimento. Amém. Testemunho sobre a profecia e cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Continuando da última vez, hoje testificaremos as palavras dos capítulos 4 e 5 do Apocalipse. Vamos receber o instrutor Lee Jong-woo, da tribo de Pedro, que testificará a palavra de Deus hoje. Pessoas de fé de todo o mundo que desejam o céu e a vida eterna, especialmente pastores cristãos e membros da família da fé. É bom conhecer vocês. Muito obrigado por participar do seminário online de Shincheonji. Eu oro, em nome de Jesus, para que a graça e o amor de Deus transbordem para todos que fizeram este evento brilhar. Antes de começar, vou me apresentar brevemente nesse momento. Eu sou Lee Jong-woo, um instrutor da tribo de Pedro de Shincheonji, nomeado em nome de Pedro, um discípulo de Jesus. Posso compartilhar a palavra do Apocalipse e a realidade dos segredos do céu, porque aprendi do presidente Man Hee-lee de Shincheonji, que recebeu a revelação do céu. Não comecei minha vida de fé em Shincheonji. Eu nasci em uma família cristã e a denominação era presbiteriana. Poderia dizer que servi bastante enquanto ia à igreja. Quanto aos valores da fé, tratava-se de viver bem neste mundo e ir para o céu após a morte. E não havia grandes preocupações com a fé. Mas um dia, surgiu uma preocupação para mim. Andando na rua, vi um folheto. Dizia que mesmo que eu acreditasse, se eu receber a marca 666 na testa e na mão direita, eu me tornaria filho do diabo e ir para o inferno.
A princípio eu ignorei, mas com o passar do tempo, comecei a ficar com medo. As pessoas diziam para não receber a marca do diabo, mas não me diziam exatamente o que era isso. Então, um dia, por sugestão de um amigo, ouvi a revelação de Shincheonji e ficou muito claro sobre a 666, sobre o qual estava tão curioso. Certamente, o testemunho da testemunha que viu e ouviu o evento no cumprimento do Apocalipse era diferente. Quando, onde, para quem, como aconteceu o evento da marca de 666 e qual foi o resultado disso. Essa palavra de revelação que testificava de tudo isso em 6 pontos de razão era tão bíblico, inegável e absolutamente claro. Naquele momento pensei, eu estava acreditando cegamente fora da Bíblia, não dentro da Bíblia. A partir de então, fui entrar na Bíblia e estudei o Apocalipse mais diligentemente e descobri que esta maravilhosa palavra de revelação veio por meio do pastor prometido de Shincheonji. Vocês estão curiosos para saber como o testemunho do livro do Apocalipse veio por meio do pastor prometido de Shincheonji, né? Acredito que isso ficará mais claro por meio das palavras de testemunho de hoje. Todas as famílias de fé que esperam pelo céu. Há quanto tempo temos esperado pela segunda vinda do Senhor e o cumprimento do Apocalipse prometido pelo sangue de Jesus? Até que esse Apocalipse fosse cumprido, ninguém sabia o significado e a realidade dessa promessa. Mas agora chegou a hora, e as palavras do Apocalipse da Nova Aliança estão sendo claramente abertas e testificadas. Porque esse testemunho é o Evangelho do Reino dos Céus, pregado por todo mundo para cumprir as palavras de Mateus 24:14, acredito que é certo torná-lo disponível a todas as nações. Portanto, nesse momento, espero que todos vocês abram seus corações, entrem na Bíblia com o mesmo coração que eu, e escrevam o livro do Apocalipse em seus corações, sem adicionar ou subtrair, tornando o povo do céu que guarda a nova aliança. O testemunho de hoje testificará claramente o que o Senhor revelou como a realidade que foi profetizada em parábolas, mas devido à preocupação com a difamação, resumirei a explicação. Além disso, gostaria de pedir a sua compreensão com antecedência, pois a mensagem pode não ser concluída a tempo e pode demorar um pouquinho mais. Agora, vamos para o quadro negro e pregar a palavra. Da última vez, vocês aprenderam bem as palavras de Apocalipse 1, 2 e 3 por meio do pastor prometido de Shincheonji e do chefe da tribo de João, certo? A palavra que você vai aprender comigo hoje será o testemunho sobre as profecias de cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus, capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Primeiro, explicarei as palavras do capítulo 4. O título da palestra de hoje será Apocalipse capítulo 4, o trono de Deus e a estrutura do reino espiritual. Quando nós falamos do mundo espiritual, não é sobre essa terra, mundo físico. Se refere ao mundo espiritual no céu. E Deus deve estar no mundo espiritual, certo? E mostra o trono de Deus e várias estruturas e aparência de numerosos anjos. O capítulo 4 do Apocalipse é o capítulo que mostra o céu do reino espiritual. E a visão geral desse capítulo é sobre o período do cumprimento, que é depois de enviar as cartas nos capítulos 2 e 3. E o lugar do evento é diante do trono de Deus no mundo espiritual. O que é importante aqui é que o local do evento agora mudou. Nos capítulos 2 e 3, o lugar dos eventos foi o templo dos 7 candelabros de ouro. Mas agora, os capítulos 4 e 5 é o céu, o mundo espiritual. Em Apocalipse 1, há um novo João que foi escolhido por Jesus. Ele foi instruído a enviar as cartas aos 7 mensageiros do tabernáculo dos 7 candelabros de ouro que traíram.
Que tipo de carta? Esses anjos do candelabro que preparavam o caminho do Senhor se tornaram um com os nicolaítas do Satanás, com os falsos pastores, não com Jesus. Assim, de acordo com as instruções de Jesus, Novo João envia cartas aos 7 mensageiros que estão unidos aos nicolaítas de Satanás, dizendo: arrependam-se, lutem contra o inimigo e vençam. Se vencerem, receberão as bênçãos prometidas. A julgar pelo fato que ele enviou a carta, esse novo João será o pastor prometido, certo? A razão é porque ele enviou a carta em nome de Jesus. E depois disso, do céu, diz a João para subir para o céu. E ele permite que ele veja e ouça muitas coisas. Então, há coisas que foram vistas e ouvidas, então vou explicá-las brevemente por meio dos principais versos e explicar o contexto. O que foi visto no versículo 1 é o que deve acontecer mais tarde. Os capítulos 1, 2 e 3 foram cumpridos, certo? A partir do capítulo 4 é mostrado o que acontecerá em breve. Dos versículos 2 a 8, o trono de Deus e a estrutura do reino dos céus no mundo espiritual é mostrado. E ele escuta alguma coisa lá, e é algo muito importante. Que Deus e o reino do mundo espiritual não apenas existirão no mundo espiritual no céu, por toda a eternidade, mas virão a esta terra no futuro. Então, você precisa saber quando, onde e a quem eles virão, e também quais são as qualificações para recebê-los, certo? Espero que você entenda claramente isto hoje. Agora, vamos ler as palavras de Apocalipse 4:1 e vou dar a explicação da referência principal. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Amém. Leu bem. Existem algumas coisas que precisam ser esclarecidas antes de prosseguir. Dizia: depois dessas coisas olhei. Essa parte onde diz, eu olhei, isso está falando que quando os eventos do livro do Apocalipse se cumprirem, em realidade, terá uma pessoa que os vê e escuta. Claro, houve coisas que o apóstolo João viu e ouviu em uma visão 2000 anos atrás. Mas nesse momento de cumprimento, quando essas palavras são cumpridas, tem um homem que viu e ouviu os eventos do Apocalipse sendo cumpridos, que é o novo João, o pastor prometido. Por favor, lembre-se dessa parte. Agora, vamos primeiro olhar o que deve acontecer depois dessas coisas. Primeiro, dessas coisas. Depois dessas coisas, significa isso. Depois de alguns eventos. Houve um evento antes e depois desse evento, o próximo evento vai se cumprir. A resposta está nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Houve um evento de envio das cartas primeiro. Depois dessa coisa, o próximo evento veio a existir. A razão pela qual, depois dessas coisas, é tão importante é porque ele conta a ordem dos eventos do livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, depois disso aparece 6 vezes e mostra a ordem dos eventos. Em todos esses casos, algo aconteceu antes, seguido pelo próximo evento. Se alguém disser que viu os eventos de todo o livro do Apocalipse, ele tem que ser um pastor capaz de contar tudo sobre depois disso. E depois dessas coisas, diz, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Que tipo de céu é esse céu? E que porta é essa porta aberta? Esse céu não é aquele céu físico, está falando do mundo espiritual. Que tipo de porta existe nesse mundo espiritual? Quando você olha para o céu no reino espiritual, em Apocalipse 21, há a cidade santa, Nova Jerusalém. É a cidade do céu no reino espiritual, onde Deus e Jesus estão, com os 12 discípulos de Jesus, sendo a sua pedra fundamental. Aqui, há 12 portas, 3 cada no leste, norte, sul e oeste, e uma delas foi aberta, e o João subiu aí. Portanto, a porta aberta no céu é a porta da cidade santa, Nova Jerusalém, o céu do reino espiritual.
E houve alguém que lhe disse para subir ali. E a voz dele era como a de uma trombeta. Era aquela voz de quem? Em Apocalipse 1:10, Jesus tinha chamado João em primeiro lugar, não foi? Portanto, esta é a voz de Jesus. E Jesus disse para subir ao céu no reino espiritual. Então, não haveria um motivo para chamá-lo ali? O motivo foi para mostrar o que deve acontecer em breve, ou seja, o que deve ser feito em breve. Então, o que seria isso? Isso ele agora vai mostrar os eventos registrados de Apocalipse 4 a 22. Então, novo João viu tudo dos capítulos 1, 2 e 3, e depois, se ele viu todos os eventos dos capítulos 4 a 22, então isso significa que novo João é a única pessoa que viu e ouviu todos os eventos do livro do Apocalipse. Agora, foi dito, suba para cá. Assim, novo João foi tomado no Espírito e subiu em versículo 2, e ele vê o céu do mundo espiritual. Um conceito importante aqui é quem é aquele que subiu e desceu do céu. Na Bíblia, diz que muitas pessoas subiram e viram o reino do céu no céu. E é verdade que alguns desses profetas viram isso em visões, mas existem apenas 2 pessoas na Bíblia que realmente subiram ao céu de Deus no mundo espiritual. Quem seriam eles? Sim, é Jesus no tempo da primeira vinda. Jesus disse em João 3,13, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. É por isso que Jesus disse que só aquele que subiu ao céu no mundo espiritual e viu e ouviu, ou seja, aquele que vem dos céus, dá testemunho do que vê e ouve. E Jesus disse, aquele que recebe esse testemunho, confirma que Deus é verdadeiro e Deus o certifica. Ou seja, essa pessoa se tornará possessão de Deus. Deus estava no reino do céu, no mundo espiritual e em Jesus. E Jesus pregava a palavra de Deus dizendo, arrependa-se, pois o reino dos céus estava próximo. Porque o céu do mundo espiritual estava com Jesus. Os anjos também estavam com ele. Podemos também saber isso em João 1:51, que os anjos de Deus estavam com Jesus. No entanto, 2000 anos atrás, Jesus ressuscitou e ascendeu. Ele subiu ao céu no mundo espiritual. E há uma pessoa a quem Jesus chama, mas essa pessoa não é Jesus. Então, quem será essa pessoa? Ele é o novo João. 2000 anos atrás, o apóstolo João também teve uma visão e viu o reino dos céus no mundo espiritual. Mas o que ele viu não foi a realidade. É o mesmo com os profetas Ezequiel e Moisés do Antigo Testamento. No entanto, você deve se lembrar que a pessoa que subiu e desceu do céu na segunda vinda, no cumprimento do livro do Apocalipse, é um homem só, novo João. Então, já que só este novo João viu e ouviu tudo no céu, o testemunho desse homem que viu o céu no mundo espiritual será a verdade. Muitas pessoas testificam que visitaram o céu, mas não estão de acordo com a Bíblia. E se eles não são os que viram ou ouviram os eventos de Apocalipse, isso não pode ser verdade. Agora, ele subiu ao céu no reino espiritual. Ele deve ter visto o trono de Deus e sua organização, como no título da lição de hoje, certo? Como seria a aparência do reino celestial? Nunca fomos lá, mas é muito bem descrito no Apocalipse capítulo 4. Agora, seria bom se pudéssemos ver o reino celestial apenas por um pouco nesse tempo de hoje. Fiz esse diagrama para sua conveniência. Em Apocalipse 21, há 12 portas abertas. Ao entrar por essas 12 portas, você verá todo o reino celestial no mundo espiritual, incluindo a imagem do trono de Deus. Lá aparecem personagens do mundo espiritual, Deus, 24 anciãos, Espírito das 7 lâmpadas, os 4 seres viventes e o mar de vidro. Vou explicar a você um por um. Primeiro, os versículos 2 e 3. Enquanto no Espírito, ele sobe ao céu. Ou seja, ele subiu em Espírito. Mas o que ele vê
é que havia um trono e havia um sentado no trono. E aquele que estava sentado era como jaspe e sardônio, e um arco-íris circundava o trono, e era como esmeralda. Quem é ele? Aquele que está sentado no trono é Deus. Ele expressou Deus dizendo que ele era como jaspe e sardônio. Jaspe é azul, como o céu, enquanto sardônio é vermelho, como a terra. O que isso representa é que quem está sentado no trono é Deus, o Criador dos céus e a terra. Diz que havia um arco-íris e parecia uma esmeralda. O arco-íris simboliza a aliança conforme Gênesis 9:13. Após o dilúvio de Noé, Deus mostrou um arco-íris como sinal da aliança. E já que a esmeralda é uma joia que não muda, e a cor esmeralda representa que não murcha e simboliza a aliança de Deus, é eterna. Você pode pensar nisso como a imagem de Deus que o profeta Ezequiel viu. Agora, no versículo 4, os 24 anciãos. Diz que ao redor do trono havia 24 tronos e 24 anciãos estavam sentados, vestidos de branco e com coroa de ouro nas suas cabeças. Os 24 anciãos são os 24 espíritos responsáveis por administração do reino de Deus. Isso significa que no céu existem muitos espíritos. Esses espíritos não ficam simplesmente sentados com Deus e brincam, mas fazem o trabalho. Cada um deles recebe um trabalho de acordo e são responsáveis por realizar esse trabalho. Por exemplo, se há um presidente, não há chefes executivos que auxiliam o presidente e se encarregam de administração da nação? Os 24 anciãos estão nessa posição. Eles poderiam ser vistos como funcionários que estão no comando de administração. E as roupas brancas simbolizam a justiça e as coroas de ouro simbolizam a glória. Agora, vamos passar para o versículo 5. Foi dito que do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. O que isso significaria? Os relâmpagos simbolizam os movimentos dos espíritos que se movem muito rapidamente. Por isso, quando você lê Ezequiel 1:14, diz que os anjos no céu se moviam como um relâmpago. E há vozes e trovões. Isso descreve o som da administração de Deus, a forma como Deus ordena e realiza a sua vontade para cumprir a sua obra. Então, por que o mundo espiritual está trabalhando tão ativamente? Isso é porque isso foi visto como uma imagem ocupada por cumprir o mistério de Deus, o Apocalipse. E dizia que havia 7 lâmpadas de fogo acesas diante do trono. Dizia que esses eram os 7 espíritos que representam os 7 mensageiros que falam a palavra de Deus em seu nome. Eles têm um papel. Às vezes, os 7 espíritos são chamados de 7 lâmpadas, e isso descreve o seu dever. A lâmpada ilumina a escuridão, né? É por isso que esses 7 lâmpadas, que são também os 7 espíritos, têm a missão de educar, iluminando as mentes ignorantes das pessoas com a palavra de Deus. E também é dito que esses 7 espíritos são os 7 olhos. Os olhos permitem-nos ver e verificar tudo, né? Portanto, você pode pensar nos 7 espíritos diante do trono de Deus como agentes secretos de Deus. Eles se tornaram os olhos de Deus e têm a missão de ir ao redor do mundo para inspecionar e relatar tudo a Deus. Então, os 7 espíritos são assim. E versículo 6, é dito que diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro. O que é esse mar de vidro? Para entender o mar de vidro, temos que entender o que Moisés viu no céu. Ele fez um tabernáculo há muito tempo, de acordo com o padrão que lhe foi mostrado. O que havia nesse tabernáculo? Na frente da tenda, havia uma bacia de água. Essa bacia de água era feita de espelhos de bronze das mulheres que serviam em frente à tenda de reunião.
Para quê? Para que os sacerdotes entrem no lugar santo, eles deviam lavar as mãos e os pés na água que foi derramada naquela bacia. Se eles não lavassem, tornavam-se pecadores e morriam. Assim, os sacerdotes deviam lavar as mãos e os pés, e Moisés viu essas coisas no céu e fez uma bacia de água na terra. Isto era chamado de mar na época de Salomão. Se você ler sobre isso em Hebreus 8:5, é dito que isto era a cópia e sombra das coisas do céu e que a verdadeira forma era diferente. Então, o que é mais importante do que lavar as mãos e os pés físicos com água física é lavar a nossa pessoa interior. O que poderia lavar a pessoa interior é a palavra de Deus. Então, a realidade disso é a palavra de Deus que limpa o interior da pessoa. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos que eles foram limpos pelas palavras que Jesus deu enquanto pregava a palavra de Deus. Portanto, agora podemos entender que o que está na frente do trono de Deus é a palavra de Deus, que é a palavra do livro aberto. Portanto, a palavra está sempre diante do trono de Deus. Assim, onde está a palavra, Deus está, e onde Deus está, também está a palavra. Entenderemos em mais detalhes sobre o mar de vidro quando aprendemos sobre Apocalipse 15. Agora, sobre esses 4 seres viventes, diz que estavam cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Se visse isso fisicamente, seria muito assustador, né? Mas o que esses 4 seres viventes significam? Esses 4 seres viventes referem-se aos 4 arcanjos. Se você vê esses 4 arcanjos na Bíblia, no capítulo 12, eles lutam com o grupo de dragão. No capítulo 6, eles julgam o povo escolhido que traiu. Se você olhar para seus papéis ao longo da Bíblia, esses 4 arcanjos conduzem guerra e julgamento, e seus papéis são como oficiais militares. Mas o que seriam esses olhos? Eles não são olhos reais, eles são os espíritos. Está falando sobre milhares e milhares, milhões e milhões de anjos. E se esses anjos são descritos como exércitos celestiais, no Salmo 103, eles são exércitos celestiais, né? E, portanto, se você vê em Josué 5:14 e 15, esses 4 arcanjos também são descritos como comandantes do exército do Senhor. Assim, podemos dizer que os 4 arcanjos são como ministros da defesa militar. Esses 4 seres viventes, os arcanjos, também são expressos como querubins em Ezequiel 10. Por favor, entenda isso. E no versículo 7, ele explica sobre o papel dos 4 seres viventes. Em Apocalipse capítulo 4, os 4 seres viventes aparecem como leão, bezerro, homem e águia. Se formos a Ezequiel capítulo 1, ele nos diz que cada ser vivente tinha 4 faces. O que isso significaria? O leão é como uma besta. Aquele que não entende a palavra de Deus são chamados de bestas espirituais. Eles têm a missão de julgar aqueles que são como bestas. O bezerro ara o coração e arranca o joio, assim como o boi ara o campo. Mas o arcanjo ara o campo dos corações das pessoas, e ele servirá como um juiz que arranca as ervas daninhas dele. O homem é o único que usa o raciocínio, certo? É o papel de julgar a verdade e a mentira. A águia é rainha das aves, e o significado espiritual de ave é espírito. Então, está falando sobre o papel de julgar o Espírito. Portanto, existem diferentes missões e você pode ver que cada um dos 4 seres viventes desempenha todos esses papéis. E o versículo 8 diz que esses 4 seres viventes têm 6 asas, e esses 6 asas são os 6 anciãos que ajudam o arcanjo. As asas são aqueles que ajudam esse corpo a ir aonde ele quer ir e exercem o papel de uma ajuda. Assim, você pode pensar nisso como 6 anciãos ajudando o arcanjo. Então, como há 4 seres viventes, 6 vezes 4, 24, então são 24 anciãos. Portanto, podemos confirmar através da Bíblia que os 4 seres viventes e os 24 anciãos sempre trabalham juntos.
Você entendeu até agora? Assim, estamos vendo o trono de Deus no céu, no reino espiritual e sua estrutura. Pessoal, esse céu, o novo João viu, mas o que é importante não é aí que queremos ir. Esse céu. Você não queria ir ao lugar onde Deus está e ver por si mesmo? Levante a mão quem quiser ir para o céu. Sim, todo mundo quer ir para o céu, certo? Mas como podemos ir para o céu? Será que nós vamos para o céu, onde Deus está, ou o céu vem para nós? Eu também, antes de perceber Apocalipse, pensava que iria para o céu depois de morrer. Mas verificaremos a resposta lendo Apocalipse 4:8. Apocalipse 4:8. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém. Leu bem. Pessoal, encontraram a resposta? Nós vamos para o céu onde Deus está, ou o céu vem para nós? Sim, assim como diz que Ele virá, Deus e o céu estão vindo. Então, precisamos saber quando e onde Deus e o céu virão, não é? Quando Ele virá? É no cumprimento do livro do Apocalipse. Assim, quando o Apocalipse 21 for cumprido, Deus prometeu que Ele virá com o céu. Então, para onde Ele virá? De acordo com as palavras do Apocalipse, Ele vem para um novo céu e nova terra, em Apocalipse 21. Haverá pessoas nesse novo céu e nova terra. Deus disse que o tabernáculo de Deus estará com as pessoas desse novo céu e nova terra. Ele disse que Ele viverá juntos nesse lugar para sempre. Então, se esperamos pelo céu e pela vida eterna, não deveríamos ir para este novo céu e nova terra? As pessoas nesse novo céu e nova terra encontrarão Deus quando o céu do céu descer. Então, seria bom se a realidade dessas pessoas fosse eu e você. Então, não deveríamos saber quem são as pessoas que estarão com o céu no reino espiritual? Em primeiro lugar, quem é necessário para que Deus esteja junto? É o vencedor. Quem ele deve lutar e vencer? Diz que ele tem que lutar e vencer os nicolaítas de Satanás. Eles eram uma organização de bestas com 7 cabeças e 10 chifres, falsos pastores que receberam a autoridade do dragão, como visto em Apocalipse capítulo 13. Ao lutar e vencer contra eles, Apocalipse 3:2 diz que Deus, Jesus e o reino celestial do mundo espiritual estarão com o vencedor e ele se assentará junto no trono de Jesus. E porque esse vencedor venceu, ele se torna Israel e não viverá com Deus sozinho, mas fará com que muitas pessoas saibam. Por isso, em Apocalipse 7, as 12 tribos, os 144.000 e a grande multidão vestida de branco aparecem. É por isso que Deus disse que estenderia o tabernáculo sobre as 12 tribos. Então, Deus virá a esses 12 tribos que estão com o vencedor. Em Mateus, essas pessoas foram chamadas de crentes semelhantes à ovelha. Então, em João 14, Jesus disse que iria preparar um lugar. De acordo com Mateus 25, 31 a 34, Jesus, depois de preparar o lugar, vem em sua glória, em seu trono, com os anjos e reúne as pessoas e as separa, como se separasse as ovelhas dos bodes. Naquele tempo, ele diz a esses crentes semelhantes a ovelhas que herdem o reino de Deus preparado desde a criação do mundo. Então, a quem ele está se referindo? João 14, 23 disse: Se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Portanto, os crentes semelhantes a ovelhas são aqueles que guardam as palavras de Jesus. Então, o que Jesus disse? Ele disse que o reino de Deus seria dado a um povo que deu os frutos do reino.
Então, quando essas palavras se tornarem realidade, uma nação que dá frutos deve aparecer. E essa nação são as 12 tribos de Shincheonji, que produzem frutos todos os meses. É dito que o trono de Deus estará com as 12 tribos, como prometido em Apocalipse 22. Então, é realmente correto que o céu do reino espiritual esteja junto com essas 12 tribos de Shincheonji? Está curioso? Então, para que Deus realmente possa estar com os homens, eles não teriam que estar no lugar onde Deus virá antes que Deus venha? Então, o que devemos fazer para saber se este é realmente o lugar onde Deus virá ou não? Para saber isso, você precisa entender a razão de mostrar o mundo espiritual. Deus mostrou, e Jesus mostrou a esse novo João, o reino dos céus no reino espiritual. A razão pela qual ele mostrou a ele foi para criar o reino de Deus, onde Deus viria a essa terra. É por isso que Jesus, que subiu e desceu do céu, tentou criar o reino de Deus no meio dessa terra. E a razão pela qual o novo João subiu ao céu de acordo com a vontade de Jesus e viu as coisas no céu, foi para ele criar o reino de Deus nessa terra. Como deve ser criado? Jesus disse assim no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É por isso que cerca de 3.500 anos atrás, para que Deus estivesse com os israelitas que saíram do Egito, Deus mostrou a Moisés as coisas do céu e disse-lhe para construir um tabernáculo da mesma maneira nessa terra. Então, Moisés fez isso e Jesus também viu o que Deus havia mostrado a ele e fez da mesma maneira e testificou sobre isso 2.000 anos atrás. Portanto, esse novo João, que viu as coisas celestiais no momento do cumprimento do Apocalipse, não deveria criar um reino onde Deus virá nessa terra? Mas como ele vai criar? O que ele viu foi o céu no mundo espiritual. Mas na hora do cumprimento, deve ser feito na terra assim como a vontade foi feita no céu. Então, deveria o reino onde está o novo João, o vencedor nessa terra, ser feito exatamente como a composição do trono de Deus, como se estivesse carimbado? Por isso, a composição do trono de Shincheonji é a seguinte: ao vencedor, há 24 chefes de departamento, 7 educadores, chefe dos idosos, homens, mulheres, jovens e 12 chefes das tribos. Vamos ampliar um pouco mais? Centrado no vencedor, a palavra de Deus é entregue por meio do vencedor, com quem Deus, Jesus e o céu do reino espiritual estão juntos. E se existe o reino de Deus aqui na terra, devem existir 24 chefes de departamentos encarregados da administração. Há 7 educadores encarregados da educação e 4 grupos de pessoas encarregados da guerra e do julgamento, como os 4 seres viventes. É por isso que existe um grupo de idosos, de homens, das mulheres e dos jovens. Assim como existe a palavra do mar de vidro diante do trono, essas pessoas lavam o seu interior na palavra de Deus com as palavras reveladas e sempre se esforçam para crer em Deus com um coração puro. Entrar aqui não é fácil. Você deve entrar pela porta, e as portas são as 12 líderes das tribos. Assim, os líderes das 12 tribos se tornam as 12 portas, e cada tribo dá fruto aqui. E isso se torna a realidade que dá frutos a cada mês. Então, o que seria isso? Não seria realmente uma nação criada com a organização na qual merece receber Deus nessa terra? Pergunto, onde no mundo há um lugar criado assim, a exata imagem do céu? Estou lhe dizendo que as 12 tribos de Shincheonji foram criadas dessa forma. Se eu mostrar apenas os desenhos, você não vai poder entender. Por isso eu trouxe as fotos reais. Esta é a realidade do trono das 12 tribos de Shincheonji. Isso foi em 1995, em 14 de março, no Estádio Público Suwon, em Gyeonggi-do, República da Coreia. 12 líderes das tribos, bem como 7 educadores e 24 chefes de departamentos foram nomeados.
E todos eles fizeram um juramento diante de Deus. Foi assim que o trono das 12 tribos de Shincheonji foi formado. Shincheonji foi fundada em 14 de março de 1984 e cerca de 10 anos depois, com as pessoas que se reuniram, formou o trono. E a partir desse ponto, Shincheonji cresceu rapidamente. Muitas pessoas seguiram a palavra da verdade e entraram pelas 12 portas. Como todos vocês sabem, em 2019, as 12 tribos de Shincheonji tiveram a cerimônia de formatura sem precedentes de 100 mil pessoas, onde milhares de pessoas, quase 100 mil pessoas, entraram em Shincheonji em um ano. Esta foi a cerimônia de formatura onde os primeiros frutos foram elevados diante de Deus. O lugar onde foi criado na terra, de acordo com o que foi visto do céu. Em Apocalipse 4, são as 12 tribos de Shincheonji, criadas na terra por meio de Novo João, o vencedor, pastor prometido que viu tudo. E este é o reino de Deus, para onde Deus disse que iria vir. Então, você não deveria ir aí? Você quer ir, né? Mas como você pode ir? O caminho que podemos seguir será informado no capítulo 5 de Apocalipse. Apocalipse 5 é o livro selado com 7 selos. Agora, esse João que subiu ao reino espiritual vê o livro selado com 7 selos na mão direita dele. O capítulo 5 de Apocalipse registra os eventos que aconteceram naquela época. O tempo do cumprimento é o mesmo de Apocalipse 4. Após o envio das cartas de Apocalipse 12 e 3, esse evento acontece diante do trono de Deus do mundo espiritual. Lá, ele viu um livro selado com 7 selos na mão direita de Deus. E ele vê Jesus tomar o livro. O que ele ouviu foi uma nova canção que os 4 seres viventes e os 24 anciãos cantavam. E eles ficaram tão felizes que prostraram-se diante do Cordeiro, uma vez que Jesus tomou o livro selado. O conteúdo do Cântico Novo era que com o sangue de Jesus comprou muitas pessoas e as constituiu reino e sacerdote de Deus, e que o reino de Deus e os sacerdotes seriam criados. Então, veremos como isso será realizado. Agora, vamos olhar as palavras de Apocalipse 5, uma a uma, para ver o quão importante era Jesus pegar o livro selado com 7 selos, que fez com que todos os anjos e toda a criação se regozijassem. Primeiro, vamos ler as palavras de Apocalipse 5, 1 a 3. Apocalipse 5, 1 a 3. Então vi, na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro em olhar para ele. Leu bem. Novamente, pessoal, no livro de Apocalipse, há uma pessoa que viu e ouviu todo o capítulo. No capítulo 4 havia eu olhei. E também no capítulo 5 ele começa com eu vi. Ele é esse pastor prometido, novo João. Quanto a quem esse novo João viu, ele viu Deus que estava sentado no trono. E em sua mão direita estava um livro selado com 7 selos. Que livro é esse? Que livro é esse que é selado com 7 selos e Deus segura para que ninguém possa abrir ou olhar? Por quê? Você não está curioso sobre esse livro? Para entender esse livro, vamos voltar ao Antigo Testamento. Por quê? Há um livro selado no Antigo Testamento. Se você entender bem o livro, saberá que tipo de livro é esse livro selado de Deus. Vou explicar por meio da revelação do Antigo Testamento. Vamos começar com Isaías 29, 9 a 14. Deus diz: pasmem e fiquem atônitos, seguem-se a mesmo e continuem cegos. Está dizendo para se tornar um cego.
A razão é porque Deus trouxe sobre profetas e videntes um espírito que os fez cair de um sono profundo e fechou os seus olhos e cobriu sua cabeça. Aqui, quem é você? O profeta. Portanto, esse profeta não é capaz de ver algo. Ele não está podendo ver? Não, não é isso. O que não pode ver? Toda essa visão não passa de palavras seladas num livro. Está dizendo que a visão se tornou a palavra do livro selado. Então, o que seria a visão? Visão, em caráter chinês, significa mostrar silenciosamente. Isso significa que algo foi mostrado implicitamente, mas a entidade real não foi mostrada. Para quem? Para o profeta. Quando as coisas futuras são mostradas ao profeta, eles não são mostrados em realidade, mas em visões. Portanto, o profeta registra a si mesmo e isso se torna visão. E a visão permite saber o que vai acontecer no futuro. Por isso, é uma profecia. Como as profecias do futuro foram mostradas em visão e registram como foram vistas, torna-se um livro selado, cujo significado ninguém entende. Isso foi dado aos que sabiam ler, aos que dizem conhecer bem a Bíblia, e foi perguntado. Eles dizem que não sabem, que está selado. Deu para aquele que não sabia ler e disse para ler, e eles disseram que não sei ler. Aqui, aquele que sabe ler se refere a pastores e aqueles que não sabem ler referem-se aos membros. Mas ambos não sabem. Então, quem são os cegos? Não são essas pessoas? Se você não sabe, tem que dizer que não sabe. Mas o que acontece é que alguns pastores interpretam as palavras das profecias de Deus por meio de ensinamento de homem. O que acontece quando interpreta as palavras através das regras ensinadas por homens? Com seus lábios dizem Senhor, Senhor, as suas bocas, mas seus corações estão longe. Onde fica Deus? Ele está no coração. O coração de Deus virá ao homem. Mas como seu coração está longe de Deus, isso fará ter uma fé que não tem nada a ver com a salvação. Isso é mandamento dos homens. É completamente diferente da vontade de Deus. O problema é, Deus deixará esse livro selado para sempre? Não, Ele não vai. De acordo a Abacuque 2, 2 a 3, esse livro selado de Deus, essa visão, tem um tempo designado e ela certamente será cumprida. Deus certamente cumpre seu plano. Essa visão, este livro selado, não é um livro que Deus planejou e certamente vai cumprir? Mas de que forma ele será aberto e entregue a nós para revelar o verdadeiro significado? Isso é claramente descrito nos capítulos 1, 2 e 3 de Ezequiel. O capítulo 1 conta quando o povo escolhido serve a deuses estrangeiros perante Deus e quando é levado ao cativeiro pela Babilônia pagã. Naquela época, enquanto o povo escolhido estava em cativeiro, Deus veio e escolheu um pastor, e esse profeta era Ezequiel. Ele escolheu esse Ezequiel e mostrou o céu de Deus no reino espiritual. Ezequiel, que viu tudo, ficou chocado e caiu em rosto. E aí Deus veio, levantou ele, e ele fez o quê? Ele fez abrir o rolo selado, o livro selado. Assim, o livro foi aberto, tornou-se um livro aberto. E ele disse a Ezequiel para pegar e comer. E disse, vá agora à nação de Israel, nação rebelde, e diga-lhe palavras do livro que você comeu. Mas não vá a nenhum outro lugar. Não vá para um lugar estrangeiro, mas vá contar à nação rebelde de Israel. Quando você conta a eles, eles não vão ouvir. Mesmo que não ouça, tudo bem. Diga que é a minha palavra. Então, você só precisa dizer, isso é a palavra de Deus. É isso que ele disse. Então, Ezequiel viu isso em visão e registrou, não é? Essa não era para aquela hora. Quando isso era para acontecer? Era a primeira vinda de Jesus. Jesus recebeu o livro aberto de Deus, comeu, e ele estava pregando ao povo rebelde. Quando uma mulher gentia veio e pediu a Jesus para ajudar a sua filha, Jesus respondeu,
fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus estava falando sobre o que Ezequiel tinha experimentado. Não é essa palavra que as palavras de Ezequiel foram cumpridas? Jesus estava pregando essas palavras. Será que as pessoas a ouviam? Claro que não. Mas o que Jesus tinha que fazer? Ele tinha que pregar. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai. É por isso que ele diz isso em João 14, 24. O que é importante aqui é revelar a verdadeira vontade de Deus por meio dessas revelações de Jesus. É ensinar de novo para aqueles que foram ensinados apenas pelos mandamentos dos homens. As pessoas não receberam a palavra, mas aqueles que receberam a palavra receberam revelações de acordo com a vontade de Jesus para conhecer a Deus. O povo de Deus físico pensava que aqueles que ensinavam a lei estavam com Deus. Mas, na verdade, Deus não estava com Jesus. E isso é que você tem que saber. Então, o que acontece quando você conhece a Deus? Em João 17:3, é dito que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Por quê? Por conhecer a Deus, você recebe a vida eterna. Por quê? Porque você sabe onde Deus está, você irá para onde Ele está. Portanto, a profecia desse livro selado será aberta. E ouvir as palavras do pastor que recebeu as palavras do livro aberto é receber a revelação. E isso é ouvir a palavra de Deus, e por conhecer a Deus, recebe a vida eterna. É muito importante, né? Portanto, este foi o processo da revelação do Antigo Testamento. Agora, voltando a hoje, no tempo da segunda vinda do Senhor, há um livro selado com 7 selos na destra de Deus. Que tipo de livro é esse livro? Que tipo de livro que Deus está escondendo? Ele disse que esse livro estava selado com 7 selos. Então, ele está escondendo, né? O que está selado é a visão, uma profecia, não é? Então, qual dos 27 livros do Novo Testamento é o livro profético? É o livro de Apocalipse. Está escondido. Escondido com o quê? Foi mostrado ao apóstolo João através de uma visão. Não era realidade. Ele registrou como viu. E se tornou parábolas. É por isso que Deus tinha o livro do Apocalipse, que ele havia escondido em parábolas, selado com 7 selos. Olhando para Mateus 13, 10 a 15, Jesus falou por meio de parábolas como um meio para esconder o segredo do reino dos céus. Isso não é que Jesus fez sozinho, mas o que Deus disse há 1000 anos no Salmo 78:2, que deveria falar por parábolas. Então, o que estava escondido nesse livro de Apocalipse, para que Deus mantivesse escondido tão firmemente, era a palavra secreta de Deus a ser cumprida. O que Deus está tentando realizar? É verdade que Ele tem trabalhado para salvar esse mundo que está morrendo, cheio de pecado, depois do pecado de Adão, não é? Não é a vontade de Deus perdoar os pecados de todos, salvá-los e dar-lhes o céu e viver juntos para sempre? É por isso que Jesus escondeu todos esses planos secretos nesse livro do Apocalipse. Além disso, Deus tinha partido por causa do pecado. Não foi por isso que todos morreram? Portanto, temos que nos livrar do pecado e capturar o Satanás e o diabo que nos faz pecar. Na época do Apocalipse, está escrito sobre a guerra. Deus planeja até mesmo capturar Satanás, o diabo, depois de lutar e vencê-lo. Porém, não devemos permitir Satanás e o diabo interpretar de qualquer maneira. Eles não devem interferir novamente. É por isso que Deus o escondeu firmemente. Está entendendo? Mas, deixa-me fazer uma pergunta aqui. Novo João subiu ao reino espiritual e viu, e havia um livro na mão direita de Deus. Esse livro é o livro de Apocalipse. Não são os livros que nós temos. Quem escreveu esse livro que Deus tem? E como foi escrito? Se você olhar as palavras de Isaías 14, 24, Deus até jurou, dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei,
assim se efetuará. Ele disse assim. Então, tudo isso será realizado nos últimos dias. Quem teria escrito esse livro? Deus, que certamente deve cumprir essas promessas, ele escreveu pessoalmente e esse livro está com ele, para que ninguém saiba. Você entende? Diz, não há ninguém no céu ou na terra para abrir ou olhar. Então, quem sabe então? E é certo dizer que não sei, né? Em Isaías 29, vemos que tanto os que sabem ler como os que não sabem ler, todos não sabiam. As pessoas interpretavam com os ensinamentos do homem naquela época e os pastores de hoje interpretam o Apocalipse. O problema é diferente. É diferente. A Bíblia diz que o livro do Apocalipse nunca pode ser adicionado ou subtraído. Porque se realiza sem adicionar ou tirar, dá nada. Mas se você adicionar ou retirar e ensina errado, haverá confusão quando eles ouvem sobre o cumprimento real. Não vão poder entender a verdadeira palavra de Deus. Por isso torna-se um pecado muito sério. E por isso que Jesus adverte que tais pessoas não entrarão no céu, mas serão adicionados às maldições. Alguns pastores chamam esse livro selado de documento de terra. Alguns pastores chamam esses 4 seres viventes de 4 evangelhos. Vimos Apocalipse capítulo 4, não eram os 4 seres viventes, arcanjos? Talvez porque eles veem o número 4, eles clamam que os 4 seres viventes são os 4 evangelhos. Gente, seres viventes são coisas vivas, e os evangelhos são livros que pregam as boas novas. Como os evangelhos e seres viventes podem ser os mesmos? Não está certo. Isso é o que significa adicionar ou subtrair. Isso está ensinando errado. Além disso, o fato de não ensinar o livro do Apocalipse é subtrair tudo. Gente, devemos aprender bem, entender bem, para que possamos testemunhar de maneira correta. Diz que não havia ninguém qualificado para abrir ou ler esse livro. Por isso, João chorou. Por quê? A razão é que, a menos que o selo do livro seja quebrado, o conteúdo do livro não podia ser cumprido, e o reino de Deus e a salvação não podia ser alcançado. Se o livro do Apocalipse não for cumprido, segredo de Deus, a salvação, o céu, vida eterna, não será cumprido. Satanás e o diabo não será capturado. Então, não temos outra escolha a não ser viver em pecado para sempre. É por isso que João começou a chorar. Hoje, o novo João também deve ter chorado muito por causa disso, né? O importante aqui é, enquanto ele estava chorando, veio um dos anciãos e deu uma notícia muito boa e feliz. A boa notícia era que existe uma pessoa que pode abrir esse livro. Quem você acha que é? De acordo com o versículo 5, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quem é ele? Em Apocalipse 22:16, diz que Jesus é a raiz de Davi. Então, quem vai quebrar o selo será Jesus. Ninguém pode quebrar o selo, mas somente Jesus pode. Então, o que significa abrir o selo? Nós devemos entender isso. Abrir o selo significa que é algo que está selado. Está selado com um selo. Mas abrir o selo é uma parábola. Na realidade, significa que a palavra prometida, que estava em parábola, essa palavra de promessa está sendo cumprida. Quando for cumprida, entidades aparecem. As entidades aparecem e são mostradas. Isso é revelação. Nos capítulos 6 e 8 de Apocalipse, Jesus realmente abre de primeiro ao 6º selo. Quando ele abre o 7º selo, toda vez que ele abre um selo, as entidades reais são reveladas. A entidade real da palavra. Portanto, revelar as realidades que aparecem é o trabalho de tocar a trombeta. Se for explicar através de uma imagem, foi prometido no rolo selado que 7 estrelas apareceriam. No entanto, quando eles aparecem, elas não aparecem como as 7 estrelas, mas como 7 mensageiros. As entidades reais aparecem, não significa que é revelado. Dá para entender? São registradas na Bíblia como estrelas. Agora que conhecemos a realidade, entendemos que as estrelas eram os 7 mensageiros. Então, quais são as condições para abrir o selo? Isso é importante.
A condição. Diz aqui, é porque ele venceu, né? Então, com quem Jesus lutou e venceu? Em João 16:33, Jesus disse que ele lutou contra o mundo e venceu. O que significa que ele lutou e venceu o mundo? Em Efésios capítulo 2:2, o príncipe do poder era Satanás, o diabo. Portanto, vencer o mundo significa que ele lutou e venceu o diabo. Então, porque ele venceu Satanás, o diabo, é uma condição para poder abrir os selos. Isso é conhecer a identidade e o segredo de Satanás e diabo. Porque ele lutou e venceu Satanás, o diabo, uma vez, ele conhece sua identidade e seu segredo. Portanto, significa que ele sabe como Satanás fala, age, blasfema, ele sabe tudo. Se um sabe quem é o impostor, ele seria enganado de novo? Não. Se as pessoas estão sendo enganadas por não conhecer o impostor, devemos ensinar para que eles não sejam enganados pelo impostor, não é? Mesmo que esse Satanás, diabo, obstrua a obra de Deus, Jesus que venceu, tem essa qualificação para poder abrir os selos, e eu quero que todos saibam disso. O importante aqui é que os selos foram abertos e a promessa foi cumprida. Então, já que Jesus cumpriu isso no céu e venceu, tem que haver alguém que vença na terra para que as entidades reais dessa palavra prometida apareçam e sejam testemunhadas. Há alguém que viu tudo quando o selo foi aberto e ele estava testemunhando isso. Quem é essa pessoa? É o novo João, o pastor prometido de Jesus. É por isso que Amós 3:7 diz que Deus não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Ele ordena aquele que viu tudo, Apocalipse 1, 2, 3, e ordena que ele suba ao mundo espiritual e lhe mostra tudo a partir de Apocalipse capítulo 4. Ele mostra tudo, começando do primeiro capítulo até capítulo 22, e depois cumpre na terra, e depois que ele viu, ouviu o versículo 8, João, então foi tudo mostrado para ele, né? E então ele é instruído a ir às igrejas e testemunhar a eles. Toda vez que um selo era aberto, dizia, eu vi, ouvi. Então significa que existe um pastor. Está entendendo, né? Então, por meio desse pastor, todos devemos receber o testemunho. Vamos pensar como essa palavra nos é transmitida através desse processo de transmissão do Apocalipse. Aquele que pode abrir o selo é Jesus. Esse Jesus, que é o Cordeiro verdadeiro, vem, toma o livro que estava na mão direita de Deus, que está sentado no trono. Quem? Jesus. Então, Jesus recebeu o livro de Deus, tá? Para fazer o quê? Para abrir os selos. Então, quando isso é importante, esse versículo 7 é muito importante e uma celebração no céu. Por quê? Porque marca o início do processo de transmissão da revelação. Conhecemos as palavras de Apocalipse 1:1, que diz a revelação de Jesus Cristo, não é? Diz que isso deu a Ele. Então, Deus está dando algo a Ele, não é? O que Ele está dando? O que Deus está dando é um livro selado. E quem está recebendo? Jesus. É por isso que se torna a revelação de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus recebeu esse livro e abriu. O que Deus lhe deu para dar conhecer tudo. O que deve acontecer em breve. A quem? Ele enviou o anjo a seu servo João para mostrar aos seus servos. Então, a revelação deve ser transmitida. Quem é o ponto de partida? Deve ser Deus. Daí foi para Jesus. Só então pode começar. É isso mesmo. É por isso que é tão importante para o Cordeiro tomar o livro de Deus. Vamos dar uma olhada mais perto pelas imagens. Havia um livro selado com 7 selos na mão direita de Deus. E Jesus tomou o livro. Enquanto ele estava selado, Jesus começa a abrir o livro um por um.
Quando termina isso, o livro fica aberto e as realidades aparecem, assim como prometido. Então, podemos ir a Apocalipse 10 para ver a palavra sobre o envio desse anjo a João, a fim de mostrar esse livro aos servos. Agora, indo para o capítulo 10, o anjo traz esse livro e alimenta quem? Vai alimentar o João. Depois de abrir os selos do livro selado nos capítulos 6 e 8, o livro é aberto e dado ao anjo. E esse anjo não fica guardando para si, ele tem que entregar para João, né? Hoje, o novo João recebe, o que ele tem que fazer? Ele tem que comer e tem que profetizar de novo para muitos povos, nações, línguas e reis. Por quê? Visto que todos estavam recebendo os ensinamentos de homens, tinha que ensiná-lo de novo. Então, deve haver pessoas que estão ouvindo, né? Prega essa palavra para todas as igrejas. Todos aqueles que recebem a palavra vão para o céu? Todos vão se tornar servos? Não é assim. Servos são aqueles que guardam a palavra de Deus. Testificar de novo essa revelação aos servos significa que haverá muitas pessoas entre os ouvintes que sairão de ouvir a palavra e reconhecê-la. Se você olhar para Apocalipse capítulo 14 e 7, aqueles que receberam essa revelação de Jesus de João, ouviram essa palavra, foram colhidos e selados. Eles se tornam os povos de 12 tribos que se tornam a realidade dos servos. Entendeu? Desta forma, torna-se o processo de transmissão da revelação. Você deve receber a revelação para conhecer a Deus e deve conhecer a Deus para ter a vida eterna. Então, coisa importante aqui é que esse livro foi dado para um homem para ser comido. Novo João. Por isso, todas as pessoas devem receber a palavra de quem? Não é de Deus, de Jesus ou de anjo. Se você olhar no processo em que a revelação é dada como prometida, vemos que Deus, Jesus e o anjo são espíritos, não é? E o João é a carne. Esse livro foi comido pelo quem? João. Portanto, esse livro só pode ser testemunhado por João. É por isso que esse João, que recebeu todas as palavras segundo a vontade de Deus, tem a missão de pregar as palavras desse livro. Essa é a missão dele, de transmitir. E todas as pessoas do mundo devem receber a revelação desse João para manter, para guardar a fé de promessa de Deus. Estão entendendo? Devemos ter uma fé que cumpre essa promessa. Se isso não for precioso, você não precisa ouvir. Mas é muito importante isso. Agora, para ver o quão precioso isso é, vamos ler as palavras de Apocalipse 5, 9 a 10. Apocalipse, capítulo 5, 9 a 10. Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Leu bem. As palavras que vocês leram são muito importantes para nós e são as palavras de esperança. Agora que Jesus venceu, ele tomou o livro de Deus. E quando ele abriu o selo, o que vai acontecer? E que vai aparecer, vai salvar muitas pessoas com o sangue de Jesus. É o fato esplêndido que ele criará o reino e o sacerdote de Deus, e eles reinarão aqui na terra. Sabe quem são os que devem ouvir atentamente esse conteúdo? São os pastores cristãos de todo o mundo. Por quê? Agora, o trabalho de salvação pelo sangue de Jesus está finalmente sendo cumprido. Cantamos muitos louvores dizendo que há o poder do sangue do Senhor. No entanto, se não sabemos quando, como e a quem esse poder será realizado, esse trabalho de salvação será feito independentemente de nós mesmos. No entanto, muitas pessoas serão salvas se nossos pastores ouvirem e entenderem as palavras desse livro do Apocalipse e informarem aos seus entes queridos. Então, espero que você ouça com atenção, espero que toda a nossa família na fé entenda bem como tudo vai ser cumprido. Agora,
as 4 criaturas vivas, os 24 anciãos estão tão felizes que eles começam a cantar um cântico novo. O que é esse cântico novo? Para entender esse cântico novo, você deve primeiro conhecer a canção. De acordo com a Bíblia, a canção é o evangelho da profecia. Se você olhar em Deuteronômio 31, 19, versículo 21 e 30, Deus disse a eles para escrever uma canção para o povo de Israel e fazer com que cantassem. Moisés fez escrever a palavra como canção e fez com que as pessoas cantassem os eventos futuros. Porque ele informou sobre o que aconteceria no futuro e o fez cantar em uma canção, esse se tornou evangelho da profecia. Então, se esta canção é uma profecia, o que seria uma nova canção? Uma nova canção é uma nova música, uma canção que nunca ouviu antes. Isso significa que a profecia não permanece apenas como profecia, mas, quando chega a hora, aparece como realidade. Portanto, a nova canção é o evangelho de que a profecia foi cumprida. É o evangelho da realidade, entende? Quanto a quem vai cantar esse novo cântico, em Apocalipse capítulo 5, os 4 seres viventes e os 24 anciãos vão cantá-lo. E no capítulo 14 de Apocalipse, há aqueles que cantam o cântico novo diante do trono de Deus, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Eles são as primícias, os 144 mil selados. Eles dizem que cantam esse evangelho eterno. Veremos isso com mais tarde, um pouco mais tarde. Agora, entendeu o significado do cântico novo? Quando os 4 seres viventes e os 24 anciãos cantam o cântico novo, eles estão cantando esse novo cântico antecipadamente para que está realizada, seja revelada, quando as profecias do Apocalipse forem cumpridas. Então, qual será essa realidade? Ou seja, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações serão compradas com o sangue de Jesus. É dito que as pessoas serão compradas com o sangue de Jesus para salvá-los. Onde estão essas tribos, línguas, povos e nações? Eles estão presos, cativos pelo pecado, porque é o lugar onde o sangue de Jesus é derramado para o perdão dos pecados. Esse será um lugar de cativeiro no pecado. Quanto a quem eles são levados cativos, se você olhar em capítulos Apocalipse 13, 7, 17, 15, é a organização dos pastores de Satanás, a besta com 7 cabeças e 10 chifres, cuja autoridade foi dada pelo dragão. Então, esse é uma nação física ou uma nação espiritual? É uma nação, é uma parábola de uma nação. Mas para saber exatamente que tipo de lugar é esse, você deve primeiro saber sobre o rei que governa esse país. O rei é quem governa o país, né? Na Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 2, 9, o rei é referido como um sacerdote real. Em outras palavras, um pastor. Então, onde estaria essa nação se fosse governada por um pastor? Será uma igreja. E o povo da igreja governado pelo pastor se tornará membro dessa igreja. E a linguagem dessa nação em resumo, é a doutrina. E os povos são um lugar onde várias pessoas e nações estão reunidas, né? Então, nós podemos dizer que isso é uma denominação. Todas as igrejas do mundo, todas as igrejas em todos os países, é dentro de todas as igrejas que as pessoas serão compradas pelo sangue de Jesus. Então, isso não significa que Jesus nos salvará com seu sangue se for comprar com seu sangue? Por que ele disse que salvaria com seu sangue quando Jesus podia salvar usando outras coisas? Vamos dar uma olhada na origem da palavra a respeito de Jesus salvar pelo sangue. Foi na época de Moisés. Nos dias de Moisés, Deus usou o sangue e a carne de um cordeiro como material de salvação para tirar os israelitas do cativeiro no Egito e salvá-los. Assim, o sangue do cordeiro é aplicado nos postes esquerdo e direito da porta, e quando essas carnes eram comidas, e quando chegava a praga, aqueles que comeram puderam passar da morte.
E isso foi chamado Páscoa, já que as pragas passaram sobre eles. Portanto, o cordeiro usado nessa época era o cordeiro de sacrifício, é chamado de cordeiro pascal. No entanto, o que aconteceu durante esse tempo de Moisés foi uma sombra, não era a verdade. Então, quando vamos ao tempo da primeira vinda, aparece a verdadeira imagem. Quem era? Era Jesus. Em João 1:29, João Batista vê Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Então, Jesus era a realidade do Cordeiro. E Jesus, se Jesus é um cordeiro, deve comer o sangue e a carne de Jesus? Não deve ser carne e sangue físico, né? Em João 6, 51 a 58, Jesus disse que ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele disse que se você comer desse pão, você terá a vida eterna. E a realidade desse sangue e carne era a vida eterna, a palavra dele. Ou seja, Jesus, o pão vivo do céu, diz que quem come o pão vivo terá a vida eterna. A realidade desse pão vivo era o sangue e a carne de Jesus. Então, era o sangue e carne real? Não. Se Deus é a palavra, então Jesus também é a palavra. Se o Pai é a palavra, o Filho também é a palavra. Se Jesus é a palavra, então seu sangue e carne são palavras também. As pessoas não entenderam e todos aqueles que seguiram Jesus por causa do pão deixaram de seguir. Mas só os 12 discípulos, incluindo Pedro, disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ele compreendeu que o sangue e a carne de Jesus eram as palavras de revelação. Dá para entender, né? Então, o que é o sangue e a carne de Jesus? É a palavra da revelação. E se Jesus é o Cordeiro, então receber a palavra da revelação de Jesus é receber a verdadeira salvação. É por isso que em João 5:24, Jesus disse: quem me ouve já passou da morte para a vida. Não seria isso a Páscoa? A realidade do material da salvação é a palavra de Jesus, sangue do Cordeiro. Isso era a verdade, a realidade. Quando Jesus prometeu o tempo da sua segunda vinda, ele reuniu seus discípulos e fez uma nova aliança com o sangue de Jesus em Lucas 22, 14 a 20. A nova aliança. Como ele fez nova aliança? Ele disse: eu realmente queria comer essa Páscoa. Enquanto todos os outros judeus estavam abatendo o cordeiro real, porque era a noite da Páscoa, os discípulos de Jesus estavam ouvindo as palavras de Jesus, o Cordeiro. E por isso que ele diz que eu realmente queria comer esta Páscoa com vocês. E essa comida Páscoa era a palavra de sangue e de Jesus. O que ele dizia é que não comeria esta Páscoa novamente até que ela fosse cumprida no reino do Pai. Eles não vão poder comer as palavras do sangue de Jesus, porque Jesus estava indo embora. Por isso, ele disse: até esse dia comemore com vinho e pão. O importante aqui, ele disse que não comerá do novo até que fosse cumprido no reino do Pai. Isso significa que quando for cumprido o reino de Deus, vai poder comer de novo, né? Que reino é o reino do Pai? De acordo com Apocalipse 5, 9 a 10, são as tribos, nações que estão os seus pecados. São todas as igrejas. De lá serão comprados com o sangue de Jesus. Então, o que é o sangue de Jesus? Era a palavra de revelação. Mas quem testemunha a revelação de Jesus Cristo? Novo João testemunha de acordo com o processo de transmissão. O que você faz com essas palavras de revelação? Você compra as pessoas. Por isso, você precisa saber o quão precioso é a palavra desse livro do Apocalipse, que é testemunhada por meio do Novo João. Essas são as palavras de sangue de Jesus que ele prometeu dar nos últimos dias. Diz que ele compraria as pessoas com o preço do sangue, as palavras da revelação para criar o reino de Deus e os sacerdotes. Assim é criado o reino do Pai, onde ele disse que voltaria para comer de novo. Dá para entender? Portanto, o efeito do sangue do Cordeiro será finalmente revelado no momento da segunda vinda do Senhor.
ou seja, quando o cumprimento do livro do Apocalipse. Então, nós olhamos Apocalipse 5, 9 e 10. Ele disse que as pessoas vivem, mas Apocalipse 1, 5 e 6, também há um ditado que o sangue nos liberta do pecado. Além disso, Apocalipse 7, 14 diz que existem aqueles que vêm a Deus em tempo de grande tribulação, lavando suas roupas com o sangue de Jesus para lavar seus pecados. E ele disse que para alcançar o reino de Deus, devemos lutar e vencer Satanás e o diabo. E as armas para lutar também são o sangue do Cordeiro e as palavras de testemunho. Portanto, na segunda vinda do Senhor, o poder do sangue do nosso Senhor, que foi derramado 2000 anos atrás, será finalmente revelado. Não deveríamos realmente receber todo o poder do sangue de Jesus e entrar na salvação? Todos os pecados não deveriam ser perdoados? Então, como a salvação do sangue de Jesus, o Cordeiro Pascal, será realizada e que as pessoas serão compradas com sangue por meio da palavra da revelação que é testificada para fazer o reino de Deus e dos sacerdotes. Então, que tipo de bênção é se tornar um sacerdote no reino de Deus? Ele vai reinar na terra. Então, esse rei está dizendo pastor. Sim, agora, não estou dizendo que as promessas do Apocalipse se cumprirão. Agora que tem as palavras da revelação, novos pastores irão aparecer. Eles se tornarão novos sacerdotes no reino de Deus. Você se tornará um novo pastor. Entendeu? Aqueles que são as realidades serão os 144 mil membros das 12 tribos do novo reino, que são colhidos, selados, como visto nos capítulos 14 e 7 de Apocalipse. A prova é que só essas pessoas podem cantar nova canção, nova canção. É o verdadeiro evangelho do cumprimento da palavra prometida. O livro do Apocalipse na segunda vinda do Senhor. A profecia do Apocalipse e o Evangelho da realidade são apenas esses 144 mil que podem pregar, cantar essa nova canção, porque eles aprenderam diante do trono de Deus, diante de 4 criaturas. Onde que eles estão eles? Eles são as 12 tribos. Estão entendendo? Assim, descobrimos como se realiza a salvação do sangue de Jesus, o Cordeiro Pascal, e qual é a realidade. Desta forma, vou agora resumir as palavras dos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Nós vimos no capítulo 4 apenas uma pessoa que subiu ao reino espiritual celestial e voltou. Portanto, há uma única pessoa na terra que pode fazer o reino dos céus aqui na terra. A revelação de que Jesus pegou o livro selado que o novo João tinha, e agora, através dos capítulos 6 e 8, ele abriu o livro e deu esse livro aberto ao anjo para alimentar João. E depois que João comeu, ele disse que as palavras do sangue de Jesus se tornariam palavras de salvação e salvariam muitas pessoas. Portanto, hoje, devemos receber o testemunho da palavra de sangue. Não seria essa a única maneira de sermos salvos? Portanto, havia apenas um novo João que poderia entregar as palavras dessa revelação. Então, o que deveríamos fazer? Deve ter a fé que acredita e mantém a palavra, né? Isso conclui os capítulos 4 e 5. A próxima palestra será Apocalipse capítulo 6. Agora que Jesus tomou o livro, então ele vai abrir os selos. No capítulo 6, cada vez que ele abre os selos, as entidades reais vão aparecer. Espero que vocês verifiquem quais são as entidades reais na próxima palestra. Queridos pastores de todo o mundo e famílias de fé, estamos em uma grande tribulação agora. O mundo está passando por um tempo muito difícil. Porém, mesmo nessa tribulação, Deus não perde sua misericórdia. Em Apocalipse 7:14 diz que Ele salvaria uma grande multidão vestida de branco da grande tribulação pelo sangue de Jesus, onde eles se reunirão depois de serem salvos. Em Apocalipse 7:9 a 10, é dito que eles veem a Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, eles se tornam um com Deus. Sim. O que temos que fazer numa situação difícil como agora? Nós devemos tornar um. Nós somos um.
Primeiro, devemos nos tornar um com Deus. Para fazer isso, devemos lavar nossos pecados com o sangue de Jesus e ser salvos. Esse sangue é a palavra da revelação de Jesus hoje. A palavra da revelação vem do pastor prometido que recebeu e comeu o livro aberto em Apocalipse 10. Então, o que devemos fazer? Nós devemos nos tornar um através da palavra de Apocalipse. Não é assim que tornaremos um com Deus? Então, quem deve se tornar um antes? Se este Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, não deveriam todos os pastores e membros das igrejas cristãs que creem em Jesus se tornar um antes de qualquer outro? Em seguida, virão pessoas de outras diferentes religiões e povos de todas as nações. Esta é a verdadeira paz. No final do livro do Apocalipse, o inimigo de Deus, diabo, é preso e o reino dos céus, onde Deus reina, é prometido. Um paraíso onde abunda a verdadeira liberdade, paz e amor nessa liberdade, e não há mais pecado e leis. Espero que todos nós tornemos um através de somos um, recebamos o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus e nos tornar uma família celestial, nascida da semente de Deus, para que nós tornemos uma família do céu que verdadeiramente acaba com a guerra e conquista a paz mundial. Pessoal, eu te amo. Vamos realmente nos tornar um. Nós somos um. Agora, vamos orar a Deus com gratidão pela palavra que Ele nos deu. Deus Pai, a quem somos gratos e agradecidos. Agradecemos sinceramente pela graça de abrir o seminário online Shincheonji, testemunho sobre a profecia e cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Hoje, as palavras dos capítulos 4 e 5 do Apocalipse foram testificadas. Por favor, assuma o controle dos corações de pastores, santos e muitas pessoas de religião de todo o mundo através do testemunho da palavra. Por favor, ajude a todos a perceber que esse é o tempo de cumprimento do livro do Apocalipse, o tempo em que a sua vontade é cumprida na terra como no céu. É o tempo em que a revelação de Jesus Cristo está sendo testificada para todo o mundo através do pastor prometido, novo João, que recebeu e comeu o livro aberto em Apocalipse capítulo 10. Em particular, por favor, abra o caminho para que pastores cristãos ao redor do mundo se tornem os pastores mais abençoados que podem entender e ensinar as palavras do Apocalipse da nova aliança para que todos os santos possam ir para o céu. Que as bênçãos de Deus estejam abundantemente sobre as famílias, negócios e mão de todos os que estão com você durante esse tempo e nos permitam nos encontrarmos novamente na próxima vez com boa saúde, tanto físico quanto espiritualmente. Eu acredito sinceramente e oro em nome de Jesus. Amém. Agora, vou encerrar a palestra de hoje com isso. Obrigado a todos que ouviram até o fim. Obrigado. Aqui, podemos saber que o escurecimento e o cair do sol, da lua e das estrelas não tem um significado literal. Este é um evento muito importante. Somente realizando esse evento, podemos realizar o reino de Deus, o reino dos céus, que aparecerá de acordo com as palavras e promessas de Deus. Onde Deus e Jesus estão juntos, a palavra de Deus sai. Onde seria esse lugar? Esta é a igreja de Jesus, Shincheonji, o templo do tabernáculo do testemunho. Testemunho sobre profecia e cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Hoje, compartilhamos as palavras dos capítulos 4 e 5 do Apocalipse. Pastores e crentes em todo o mundo que estão ouvindo esta palavra juntos, estamos lendo as mesmas palavras da Bíblia sobre o mesmo céu. Embora nossas raças, idiomas e países sejam diferentes, o desejo sincero do coração pela palavra de Deus é o mesmo. E acreditamos que existe apenas uma palavra verdadeira de Deus. Nós, queremos compartilhar a palavra da verdade com todos ao redor do mundo,
amar uns aos outros e adorar a Deus em paz. Depois de ouvir a palavra do Apocalipse, pastores em todo o mundo quiserem formar um memorando de entendimento conosco, Shincheonji está aberto a todos que anseiam pela palavra. Os pastores que desejam assinar um MOU conosco através desse seminário podem se juntar a nós a qualquer momento, nos contatando por e-mail ou por telefone. Por fim, gostaria de expressar minha sincera gratidão aos pastores e santos de todo o mundo que agradeceram a terceira lição do testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Peço que você esteja conosco até o final do testemunho do Apocalipse, que continuará na próxima vez. Agora, concluímos o programa de hoje e faremos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Família de Deus, muito obrigado a todos por estar conosco.